Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje iremos falar sobre desperdício de água. O meu grupo é composto por eu, Carla Vanessa, Yara Ferreira e Anne Bianca. Vamos lá? Bem, pesquisas mostram que em 2015, 36,7% da água potável do Brasil foi perdida durante a distribuição. E esse número vem crescendo ano após ano. Em 2018, por exemplo, esse índice chegou a 38,5%. Isso significa que a perda foi de 6,5 bilhões de metros cúbicos de água. Ou seja, a cada 100 litros de água captada da natureza e tratada para se tornar potável, quase 40 litros se perdem. Mas como as pessoas desperdiçam água? Quando falam em desperdício de água, logo vem em mente o ato de deixar a torneira aberta, passar muito tempo no banho, usar água limpa para lavar a calçada, entre outras coisas. Mas essas não são as únicas formas de desperdiçar água. Existem outras que muitas vezes passam por despercebidas. Algumas delas eu vou falar agora para vocês. A começar pelo gasto de água com irrigação. De todas as formas que a água doce é distribuída e utilizada, seja como higiene, alimentação, lazer e outros, as irrigações agrícolas são as que mais requerem maior volume de água e, em muitos casos, a que mais desperdiça devido à irrigação provinda de métodos inadequados, com equipamentos mal planejados e mal manejados. Os agricultores têm o hábito de usar o mesmo método para plantações, solos e climas diferentes. Os produtores vão até uma loja de equipamentos agrícolas e a mesma ou o próprio produtor faz a instalação, sem um estudo ou análise da melhor técnica para o plantio. E além da utilização do grande volume de água em horários incorretos, o que resulta em um enorme desperdício de água. Outra forma que as pessoas desperdiçam água, mas muitas delas não sabem, é o cultivo do ficus benjaminas nas cidades. É muito comum nas grandes cidades encontrar diversas árvores de ficus benjaminas nas calçadas. O problema é que essas árvores frondosas geram transtornos e prejuízos a moradores e poder público. Suas raízes vão muito longe em busca de água e no caminho elas encontram encanações e ali se estabelecem, o que resulta no rompimento dos canos e vazamento de água, que muitas das vezes leva muito tempo para ser recebido. Outra forma que as pessoas desperdiçam água e também não sabem é canos estourados nas ruas. Bem, quando se fala em canos estourados nas ruas, de imediato julgamos que a culpa é do poder público ou da empresa responsável pela distribuição de água. Mas a sociedade tem grande parcela de culpa nesse desperdício. Infelizmente, nem sempre tem como controlar ou prever quando um cano irá estourar ou qual rua está ocorrendo vazamento. Os órgãos responsáveis contam com a ajuda dos moradores para informar quando isso acontece. Entretanto, muitas das vezes, as pessoas veem o vazamento, mas não informam imediatamente. Aguardam 2, 3 ou até mais dias para solicitar o conserto. Com essa atitude, a sociedade também contribui indiretamente com o desperdício de água. Pessoal, não adianta fechar a torneira em casa e ser negligente na rua. Agora vamos falar como as grandes empresas e indústrias desperdiçam água. Então, o setor industrial é o segundo que mais desperdiça água,
perde somente para a agricultura. O Brasil é considerado um país com forte produção no setor econômico. Por isso, 72% de toda a água do país é utilizada em atividade agropecuária. Logo depois, aparece a atividade industrial, que utiliza 22% dos recursos hídricos. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, a demanda global por água no setor deve aumentar até 2050, chegando a cerca de 400%. No Brasil, a cada segundo são retirados dos rios 2,3 milhões de litros para uso industrial, e a maior parte é destinada à fabricação de bebidas, alimentos e cosméticos. Assim, qual é o impacto das indústrias no desperdício de água? De acordo com o relatório da ANA, Agência Nacional de Água, em termos de consumo, as indústrias consomem 7% da vazão consumida no Brasil. Isso equivale a 1.161 metros cúbicos por segundo, utilizada em várias etapas do processo de fabricação dos mais diversos produtos. O desperdício de água, na grande maioria dos processos de fabricação, é ocasionado por dois fatores principais. O primeiro fator são os métodos obsoletos, que fazem com que os processos produtivos não se adequem às necessidades atuais do ambiente onde a empresa está inserida. Um outro fator, que é visto como fundamental para o desperdício de água nas indústrias, é devido às instalações envelhecidas, que muitas vezes não recebem as manutenções necessárias e, consequentemente, apresentam inúmeros vazamentos. Água virtual. O conceito de água virtual foi introduzido por John Anthony Allan em 1998, sendo definida como água incorporada em commodities, ou seja, é aquela água que está envolvida no processo produtivo de qualquer bem industrial ou agrícola. Em sua essência, esta concepção diz respeito ao comércio indireto da água que está embutida em certos produtos e consiste em compreender que o consumo de água por seres humanos não é limitado pelo uso direto da água em atividades cotidianas, mas também pela água existente no conteúdo dos produtos consumidos. Além da água utilizada para sua produção, fabricação e transporte, que também deve ser contabilizada e avaliada. O Brasil, ele faz parte de um grande setor de exportação, no qual diariamente são exportados produtos como carne bovina, soja, açúcar, café, e dentro desses produtos há um insumo invisível, chamado de água virtual, cujo valor ultrapassa cálculos estritamente econômicos, chegando a exportar cerca de 112 trilhões de litros de água doce. E segundo os dados divulgados pela Unesco, essa quantidade de água, ela equivale a quase 45 milhões de piscinas olímpicas, colocando o país como o quarto maior exportador de água virtual, atrás apenas dos Estados Unidos, China e Índia. De acordo com os dados da rede de pegada hídrica, foi liberada uma lista com os 10 produtos que mais consomem água para que sejam produzidos e cheguem até o mercado. São eles: o primeiro produto, carne bovina, que se para produzir 1 quilo de carne são necessários aproximadamente 15 mil litros de água. Segundo, chá verde, que para se produzir 1 quilo de chá chega a se utilizar aproximadamente 9 mil litros de água. Carne de porco, chegando a se utilizar quase 6 mil litros de água. O arroz, que para se produzir 1 quilo precisa necessariamente cerca de 3 mil litros de água. Cana-de-açúcar, chegando a ser gasto aproximadamente 2 mil litros de água para se produzir 1 quilo. O pão, aproximadamente 2 mil litros de água para se produzir 1 quilo de pão. A cevada, quase 1.000 litros de água para se produzir 1 quilo. A maçã, que para se produzir uma única maçã chega a ser quase 125 litros de água. O leite, para produzir 1 litro, chega a ser gasto 1.000 litros de água. E o vinho, que para se produzir 1 quilo de vinho, chega a se usar aproximadamente 610 litros de água. Agora, nós vamos falar algumas medidas de prevenção do desperdício de água.
Primeiramente, em relação à população, pequenas medidas podem ser tomadas por cada indivíduo para que diminua, né, esse desperdício. Como, por exemplo, usar somente um copo para beber água, visto que não vai precisar ficar lavando vários copos durante o dia. Varrer a calçada no lugar de jogar água. E caso vá jogar água, não utilizar mangueira, optar por baldes. Molhar plantas com um regador. Quando for tomar banho, fechar a torneira quando for se ensaboar, quando for passar shampoo, desligar a água enquanto escovar os dentes e fazer a barba, entre outras coisas que são mínimas que devem ser feitas por toda a população. Além disso, a água ela é muito desperdiçada em relação à alimentação. Então, já se sabe que os veganos eles costumam poupar até 2.250 litros de água por dia. Para ter uma base de comparação, um banho de 15 minutos, por exemplo, gasta 135 litros. Então, eles poupam, né, água de muitos banhos durante o dia. Assim, eles criaram um projeto, tanto os veganos como os vegetarianos, que é o projeto Seja Vegetariano pelo menos uma vez por semana. Mais especificamente conhecido como Segunda Sem Carne, descubra novos sabores, pelas pessoas, pelos animais e pelo planeta. E nesse projeto, né, ele propõe que na segunda-feira as pessoas não comam carne, visto que as pessoas costumam comer muita carne no final de semana, o que vai gerar, né, ainda mais gasto com a água. Assim, eles propõem conscientizar as pessoas sobre os impactos que o uso de carne para a alimentação tem, tanto sobre o meio ambiente quanto para a saúde humana e para os animais, fazendo com que a pessoa te retire, né, a carne uma vez por semana e descubra novos sabores. Além disso, eles propõem que isso auxiliaria na redução do consumo de 2 a 3 quilos de carne por ano, o que geraria uma economia bastante significativa para a água. Alguns outros desperdícios, agora, em relação às empresas, poderiam ser evitados, por exemplo, com o mapeamento do uso de água, ou seja, antes de realizar o investimento, a pessoa tem que entender como a água é usada na empresa, substituir equipamentos. Vale ressaltar que torneiras modernas podem reduzir consideravelmente a perda de água em até 75%. Então, equipamentos e peças necessitam bastante de reparos. Então, você deve escolher a correta, né, para a sua empresa. Investir no tratamento de efluentes. Assim, você pode estar devolvendo até 80% de água para a natureza. Muitas pessoas desconhecem essa prática ainda, mas é bastante importante a reutilização da água. Também a recirculação interna da água, que faz com que as pessoas reusem a água também. É um método de reutilização simples que vai definir o investimento que a empresa tem disponível e as condições de recurso hídrico para reaproveitamento saudável. Também é necessário otimizar a gestão da limpeza, visto que muitas pessoas elas acabam gastando muita água com a higienização e apostar em algumas fontes alternativas. Por fim, eu trouxe esse termo que é o Internet of Things, para o português fica a Internet das Coisas, que é um projeto criado internacionalmente, no qual as pessoas elas ligam tudo que tem dentro da sua casa. Por exemplo, a temperatura do ambiente da residência, a geladeira, o chuveiro, a lâmpada, tudo está interligado. É algo bem futurístico ainda, mas que faz com que ocorra um menor desperdício de água nesse ambiente. Afinal, ele tem uma inteligência agregada com os objetos que estão conectados, que pode ser Mas, Bianca, bastante como isso benéfico. funciona? Bom, no trabalho que eu vi, ele foi feito em um condomínio, no qual a pessoa ela faz alguns cálculos e, no fim, dá o consumo individual mensal de cada residência. Assim, a pessoa vai saber com que ela gasta e ela vai poder evitar esse desperdício de água de uma forma mais eficiente.
Por hoje é só. Até o nosso próximo vídeo.